te vendo. Agora eu vou colocar aí, vocês me dêem um ok se vocês estão vendo isso aí, tá? Tô vendo. Tá vendo? Estão me ouvindo também? Então vamos. A população da Ásia. Então, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, tanto que tem que ter contingência aí no número de nascimentos, né, em alguns lugares, né, somente 2 filhos por casal, por conta da quantidade de população. Então, ela tem 60% da população mundial. Os países mais populosos são a Índia e a China, ambos com 1 bilhão de habitantes. Tem certeza que a gente não tinha falado sobre isso já? Eu acho que já. Não. Eu acho que já. Eu acho que não. Vamos lá, então. A distribuição da população é irregular, tá? Não é somente um local que tem um grande número de população, mas sim por todo o continente. Então, há áreas com elevada concentração de habitantes, normalmente próximos aí aos grandes rios, né? Por exemplo, Bangladesh, né? E a maior parte da população vive no campo, é analfabeta e tem baixo poder aquisitivo, tá? Então, ainda muitos vivem na zona rural, tá? É uma população que está em constante crescimento, apesar de entrar em vigor as políticas de controle de natalidade, tá? Não são todos os países lá da Ásia que têm esse controle de natalidade, mas a maioria deles tem. Seriam 2 filhos por casal, e se vir um terceiro filho, se ele for homem, então o casal paga uma multa e beleza. Se for mulher, hoje eu não sei como é, mas há uns 10, 15 anos atrás, então ela era ou doada para uma outra família, né? Ou até às vezes acabava morta, tá? Políticas de controle demográfico. Então, são programas de controle de natalidade que foram adotados por alguns países da Ásia, como China, Japão e Índia, que eram os mais populosos. Segundo a ONU, em 2050, a Índia deverá passar a ser o país mais populoso do mundo, pois a China vem adotando um rígido controle de natalidade. A Ásia possui uma taxa de natalidade anual elevada de até 3%, e de mortalidade está diminuindo devido às boas condições de vida, né? Então, como agora ela é uma grande potência mundial, né? Quando um país cresce, a população cresce junto com esse país, tá? Então, se as pessoas vivem bem, elas vivem mais, tá? Pediu alguém aí para entrar, gente? É porque eu não enxergo daqui. O crescimento demográfico e desigualdades sociais. Então, os fatores que colaboraram para o crescimento de população acelerado na Ásia foram as elevadas taxas de natalidade, grande número de nascimentos, a redução dos níveis de mortalidade. Então, se morre menos gente, é claro, tem mais gente viva, isso conta. Graças à melhoria de condições de higiene, maior acesso ao saneamento básico, ampliação no atendimento hospitalar, índices educacionais, tá? Então, Japão e Israel apresentam os melhores, onde quase 100% da população é alfabetizada. Então, ótimos índices, né, educacionais. Apesar de a maioria da população ser predominantemente rural, a Ásia possui lindos e enormes centros urbanos. Aí temos a imagem de Tóquio, no Japão, né? Outra grande parte da população também se concentra nas regiões litorâneas, ou seja, próximos ao mar ou aos rios, né, aos oceanos, como China, Vietnã e a Índia. A Ásia abriga países de diversas etnias, religiões e culturas. Então, a língua e dialetos falados lá, por conta da miscigenação asiática, é o chinês, o hindi, o árabe, o japonês. Aí tem idiomas eslavos, né, por causa da Rússia asiática, e o inglês, tá? As religiões aí é o islamismo, no Oriente Médio e na Ásia Central, o hinduísmo e o budismo na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático, e o shintoísmo no Japão, tá? Esse aqui é só um resuminho, para a gente não precisar estar lendo tudo aí que tem na apostila. A Júlia quer entrar. A Júlia? Bem-vinda, Júlia. A Júlia, mãe. Ok, então. População asiática. Lê para mim lá, Júlia Maria. Prof.
Oi. A mãe da Júlia tinha falado no grupo que o microfone dela bugou de Ah, novo. tá certo, desculpa. Vai então você, Tainá, lê para mim a página 253. 253, só um pouquinho, que eu tô indo lá nela lá. Aquela lá do gráfico, né, prof? Isso, população asiática, 253. Tá. O continente asiático apresenta uma grande população com mais de 4,5 bilhões de habitantes, enquanto a população mundial foi estimada em abril de 2019 em 7,7 bilhões de pessoas. Com base nesses dados, concluímos que da metade da população mundial reside na Ásia, que dentre alguns dos países mais populosos, como mostra a tabela a seguir. Aí é para ler a tabela, prof? Daí tá em primeiro lugar aí a China, né? Depois a Índia, a Indonésia, o Paquistão, o Bangladesh e o Japão, tá? Então, olha só, a Índia diz que vai passar à frente da China até 2050, tá? Por causa que eles não têm um controle de natalidade tão eficaz quanto o da China, certo? Então, o índice populacional chega a ser 60% de toda a população do mundo está no território asiático. Pode continuar a leitura, Tainá, lá embaixo. Tá, analisando os dados da tabela, percebemos que a China e a Índia são os países mais populosos do mundo, possuindo mais de um terço da população global. Graças à política do filho único, a China conseguiu reduzir drasticamente seu crescimento demográfico, fato que não foi acompanhado pela Índia. Com isso, suas posições são inverteriamente nos próximos anos. Então a Índia vai passar à frente da China, né, nos próximos anos, tá? Resumindo. Distribuição populacional, Tainá, finaliza no outro lado para nós, passou um pedacinho. O continente asiático é populoso, mas não é povoado. Existem áreas de grande concentração populacional, como os vales dos rios e o litoral, além das regiões que são verdadeiramente vazios demográficos, como a Sibéria, o Himalaia e o deserto de Gobi. Observe o mapa que retrata esse fato. Tá, então ele é populoso porque ela é extremamente lotada de gente e tem um território muito grande. Então, populoso, território grande com muita gente, povoado, território pequeno com muita gente, certo? Então, ela é populosa e não é povoada, tá? Mas nela também existem os vazios demográficos, como a gente tem aqui no Brasil também, e é claro que esses vazios demográficos estão localizados onde? Normalmente perto de desertos, áreas que chovem pouco, tá? Ou lugares muito frios, certo? Então, aí se localizam a menor quantidade de pessoas, ou onde não tem água, tá? Então, são essas características que vão dizer se um lugar é populoso ou não é, tá? Ou se tem vazios demográficos. Nós temos um mapa aí, certo? Concentração demográfica, né? Daí, este mapa aí vai mostrar, então, os países aí que fazem parte, e as regiões que são pouco habitadas. Ok. Número 1. Destaca as regiões mais povoadas da Ásia e aquelas consideradas vazios demográficos. Aponte as razões para essas diferenças de povoamento. Então, a gente sabe que as regiões mais povoadas são China, Índia, Japão, está lá na tabela lá atrás, certo? Que é a parte sudeste, então, aí do continente asiático. E as regiões consideradas, então, vazios demográficos estão concentradas aí no Himalaia, Sibéria, Oriente Médio, nas partes do Oriente Médio. Né? Esse fato se deve, então, às condições naturais oferecidas pelo território, tá? As regiões povoadas da China e da Índia são constituídas de planícies pluviais, ou seja, lugares que chove muito, né? Outras, como o Himalaia, é montanha, Sibéria é frio, e diversos desertos, como, então, aí a situação do Gobi. Por isso que a população é em menor quantidade aí nesses territórios. Vamos à resposta mais curta aí no chat, tá? Vou digitar aí para vocês, tá? Vamos lá, então. Número 1. Então, as regiões mais povoadas são China e Índia, Japão
e parte do Sudeste Asiático. Já os vazios demográficos estão concentrados na região do Himalaia, a Sibéria. Alice, eu estou dando aula. A Sibéria e algumas partes do Oriente Médio. Sabemos, né, que as regiões povoadas, mais povoadas, têm essa característica por apresentar corrigindo aqui. Clima favorável, água em abundância e desenvolvimento social. Enquanto, é grande essa resposta, viu? Os vazios demográficos se referem a áreas com pouca chuva. Quem é Cláudia Caldeira? Gláucia Caldeira. A mãe da Bia. Tá. Com área, se referem a áreas com pouca chuva, difícil acesso, lugares muito frios, entre outras características. Ok, é isso aí, gente. A Ana Beatriz está aí também, né? Acho que ela tá pelo celular da mãe dela, né? Ah, sim, não, para marcar o nome dela aqui, que o nome dela não estava aqui. Gente, é grandinho, ó. Copia aí a resposta, tá?
Ana Júlia? Não é essa Ana Júlia, não. Eu tomo um cafezinho, não, que eu vou esfriar. Ok, podemos continuar já? Não, prof, é muito grande. Eu tô nem na metade da resposta. Né? Ah, não, então tá. Quando vocês tiverem, vocês me avisam, tá? Eu tô aguardando aqui. Como é que tá aí? Eu tô no finalzinho. Então vai lá. Chega na metade. Não tem pressa não, a gente tá bem adiantado, o conteúdo de vocês. A gente não tá atrasado, não. Hoje é sexta-feira. Amo. Essa quarentena a gente pode fazer nada, né? Que adianta ser sexta-feira. O bom é que não vai ter aula online amanhã. Pra mim, todo dia é sexta-feira. Ai, pois pra Tá mim tudo não, gente. igual? Eu tô trabalhando mais agora nessas aulas online do que quando eu dava aula na escola, ó. Meu Verdade. Deus do céu. Ó, palavrão, Luiz. Minha câmera não vai dar gostinho de eu aparecer mesmo Terminei. hoje? Filha, tem que separar os brinquedinhos que você quer levar pro sítio. Na sacola pra levar. Só não os brinquedinhos novos, tá? Só brinquedinho mais velho. Leva logo aquele saco branco lá. Eu vou levar meu unicórnio, mãe. Vai levar o unicórnio? Terminei, professora. Terminou? Terminei. Também terminei. Tá, eu vou continuar explicando aqui. Já que você terminou, quem é que terminou? É Tainá e mais quem? A Tiffany, a Divine. Emily terminou? Lê pra mim, Emily. Crescimento demográfico, você não leu ainda? Na página Eu também terminei. 255. Aonde? Página 255. Crescimento demográfico.
Peraí que eu tô comendo. Ah, então deixa. Quem é que já desocupou aí, que tá com a boca vazia? Vai, Tainá. Eu procuro, Ana. E Leana terminou também. Quem quiser ler aí, pode ler. Posso ler? Pode ler. Crescimento demográfico. O enorme contingente populacional da Ásia é decorrente do crescimento natural dos países, ou seja, não foi desencadeado, sei lá como é que é isso, por Desencadeado. conta da entrada de imigrantes, mas sim pelo próprio crescimento vegetativo, que se estabeleceu ao longo de muitos anos. Pode continuar? Pode continuar. Os aumentos nas taxas de urbanização de muitos países asiáticos vem reduzindo esse crescimento populacional. Apesar disso, a maioria da população ainda vive no campo. O elevado crescimento demográfico levou alguns países a exercerem políticas radicais de controle de natalidade, como foi o caso da política do filho único para as cidades chinesas, efetivada a partir da década de 1970. Em janeiro de 2016, o governo chinês abdicou esse controle de natalidade, permitindo que os casais tenham mais de um filho, pois ele criou um descontrole na população, com o número de homens superando o de mulheres em cerca de 70 milhões. Isso porque, segundo a cultura chinesa, os filhos homens devem cuidar do país, dos pais na velhice. Na China, muitas meninas recém-nascidas eram abandonadas ou acabavam morrendo por falta de cuidados. Hoje essa situação está sendo revertida lentamente. Continua ou para? Pode continuar. Na Índia, segundo país mais populoso do mundo, nascem mais de 50 mil crianças por dia. A política de controle de natalidade, campanha de esterilização em massa de mulheres, divulgação de métodos anticoncepcionais. Não surgiu resultados satisfatórios nesse país, de fortes tradições religiosas. Segundo a ONU, no ano de 2050, a população residente na Índia será maior do que aquela que em território chinês. As estimativas das Nações Unidas falam que 1,7 bilhões de pessoas na Índia, enquanto a população chinesa não passará dos 1,4 bilhão. Porém, não podemos afirmar que há homogeneidade nesses índices. As diferenças do número de crescimento da população e nas taxas de urbanização variam entre os países graças às disparidades socioeconômicas e diferenças culturais. Infelizmente, por conta dos anos de crescimento demográfico, sem o devido acompanhamento do avanço em aspectos fundamentais como educação, renda e saúde, levou grande parcela dessas populações a terem baixíssima qualidade de vida. Para se ter uma ideia, em 2011, o analfabetismo atingia 62,8% da população indiana e 55,5% da paquistanesa. De Paquistão, tá? Então, assim, a gente sabe. Então, isso aí só vai reforçar tudo que a gente já tinha falado. O crescimento vegetativo, ele é natural, né? É o número de pessoas que nascem dentro de uma população e que, na verdade, esse crescimento na China e na Índia, no começo, eles não foram barrados, não tinha nenhuma forma de controlar. E depois de algum tempo, quando eles viram que o índice populacional já estava muito alto, é que eles começaram, então, a introduzir métodos aí para diminuir, então, o número de filhos por casais. Aí vocês viram em cima, né, que as crianças eram prioritariamente, os aceitos eram os homens, os filhos homens, porque vão cuidar dos pais na velhice. E aí as meninas eram abandonadas e acabavam morrendo de frio e de fome, né? Porque a família era mutada e tinha severas coisas que aconteciam lá se ela não tivesse um filho a mais, certo? Hoje eles perceberam que o quê? Tem muito mais homem do que mulher, então eles precisam de mulheres hoje. Então eles diminuíram essa insistência na minoria da taxa de filhos e hoje então já está podendo ter mais filhos, né? Mas a Índia não tem controle, né? Isso na China. Daí a Índia está sem controle de natalidade, ou seja, está nascendo cerca de 50 mil crianças por dia, já pensou?
Então, vai chegar um ponto que ela realmente não vai ter como suprir saúde, educação, saneamento para tanta gente, né? E hoje já tem pessoas miseráveis dentro da Índia, tá? Paquistão é um outro exemplo disso também. Ok? A Índia já é bem pobre, né, prof? A Índia já né? Já apresenta ali, você viu ali os índices de analfabetismo ali, ó? Chega a 62,8% de pessoas analfabetas e 55,5% 62,8% na Índia e 65% no Paquistão, que é outra região pobríssima, né? Então, assim, esse é o problema de muita gente. Nós enfrentamos esse mesmo problema aqui no Brasil, certo? E o problema é que famílias que têm condição só têm 2 filhos, porque sabe que só tem condição de ter 2 filhos. E os pobres têm 5, 6, 7 filhos, Professora, né? Oi. a porcentagem de analfabetismo aqui no Brasil é de quanto? Eu não sei te falar aqui de cabeça, mas nós vamos ver bem aqui. Peraí, aguenta eu aí. Ô, professora, Só um pouquinho, amor. Pode falar. eu tinha uma amiga que a mãe dela, a mãe dela não tinha, né? Tem 7 filhos. É muito filho, hein? Ai, como é que aguenta a cabeça? Não, eu tenho 2 pequenas aqui em casa, quase morro. A minha avó teve 9, 10 com a Olha minha lá, mãe. ó. 7% da população é analfabeta. Ah, é pouco. É pouco. É assim, é pouco, mas não é, né, gente? Porque é muita gente que, né? Ó, 7% analfabeta, mas o número se concentra principalmente nos idosos. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim. Real, tá? Só que a gente lembra assim, ó. A minha Ó, internet mas voltou, eu vou entrar pelo meu celular, tá? ó, é mais, tá bom. Ó, no Brasil, 7% da população com 15 anos ou mais é considerada analfabeta. Porque até os 15 anos é a idade de escola ainda, né? Então, por isso que não entra. Se entrar antes dos 15 anos na escola, já não, né, já aprende a ler e escrever, já não é considerada totalmente analfabeta. Mas a gente tem que lembrar também que existem os semi-analfabetos, que são aquelas pessoas que não sabem ler, mas que copiam aquilo que vem no quadro, tá? A gente considera, então, semi-analfabetos, viu? Gente, para casa, vocês vão responder aí, então, a página 257, tá? Para casa, 257. Eu não vou acelerar muito com vocês, porque a gente está com a apostila, eu acho que bem adiantada para o tamanho do bimestre aí. Então, a gente vou por partes. Aí, na próxima aula, a gente já vai falar sobre as religiões, né? E aí, a gente vai fechar já esse conteúdo sobre essa parte. Aí, depois, a gente já vai falar sobre os guerreiros lá, os grandes nomes da política, né? Dentro da A gente Ásia, vai tá? falar sobre a gente vai falar sobre o tigre asiático de novo, né, prof? Vai, lá no final da apostila. Sobre o dragão chinês, tigre asiático, tá? Professora, Oi. a forma de entrega dessa tarefa vai ser pelo WhatsApp ou na próxima aula, senhora Vicky? Não, na próxima aula eu vou perguntar, tipo assim, fulano, lê a resposta da 1 para mim, entendeu? Quem respondeu, lê sua resposta para ver se tá certo. Aí depois que a gente fazer essa explanação, aí a professora vai falar a resposta correta e vocês vão corrigir, certo? Certo. Tá bom? Não precisa me mandar no WhatsApp, não. A gente faz tudo por aqui, tá? Então, vocês podem começar a sair. Bom fim de semana. Beijinho. Descansem a cabeça. Aproveitem Beijo pra a senhora semana, também. tá? E boas aulas semana que vem. Beijinho, Hoje viu? é sexta-feira. Tchau, prof. Tchau, meu amor.